Nós estamos a cada quarta-feira tendo um encontro com o Senhor Jesus. Nós falamos já do encontro com Jesus entre Jesus e Nicodemos, um fariseu, um mestre, um famosinho do Sinédrio. Nós falamos também sobre o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida indigna, que sofria, que era perseguida, né, que passava por muitas coisas. E hoje nós vamos falar do encontro que Jesus teve com um paralítico. Amém? Que a palavra do Senhor possa permanecer em nossos corações, possa falar conosco, que não seja só para essa noite, mas que você venha lembrar dessa palavra sempre. E a gente tem aprendido aqui nessa casa de oração que aquilo que nós ouvimos, nós precisamos praticar. Aquilo que nós aprendemos, nós precisamos praticar. Então, que nós possamos ser incentivados pelo Espírito Santo a praticar a palavra de Deus. Tem uma frase que diz que a verdadeira teologia não é aquela que a gente escuta no culto e esquece, mas é aquela que a gente vai praticar assim que a ouvimos. Então, não é para esperar o próximo culto, é para acabar esse culto e já praticarmos a palavra de Deus. Amém? Você está preparado? Nós cantamos aqui que nós nos tornamos responsáveis. E uma das formas da gente manter a chama acesa é orar, é ler a Bíblia, é praticar a palavra de Deus. Então que Jesus possa nos capacitar nessa noite. Amém? João capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das oliveiras, um tanque, chamado em hebraico Betesda. Betesda, não Betesda, hein, gente? Não podia perder esse trocadilho, né? Só para ficar marcado aí, não é Betesda, é Betesda, beleza? Então, esse tanque chamava Betesda, e no qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Em algumas versões vai ter essa parte da Bíblia, mas outras não. Então, os paralíticos, os enfermos paravam ali, ao lado, perto desse tanque, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando as águas, e o primeiro que conseguisse entrar no tanque, uma vez agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. O verso 5, continua na leitura: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Verso 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhes disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor Jesus que nós vamos compartilhar nessa noite. E eu espero que tanto eu como você, nós sejamos agitados por essa palavra. Amém? Nós começamos aqui, então, é sempre bom quando nós lemos a Bíblia, nós pegarmos algumas coisas que nós não conseguimos entender e esmiuçar aquilo para a gente conseguir absorver o máximo desse texto. Amém? E aqui no texto fala do tanque de Betesda. Betesda significa lugar da misericórdia divina. E eu cheguei até a colocar alguns slides, mas a internet não cooperou, né? Mas amém. Usem a imaginação de vocês. Eu pesquisei esse tanque e aí eu pude me associar mais como que era esse lugar. Então imagina aqui o altar, como se fechasse o altar todo assim, no meio tivesse uma grande piscina. Então em volta dessa piscina, desse tanque, ficavam os enfermos, ficavam os doentes de toda enfermidade que você puder imaginar. E aí as águas se agitavam, e aí o primeiro que pulava lá, recebia a cura. Então imagina os coxos deitados ao redor, na expectativa de cair para dentro dessa água e receber a cura. Um tanque onde os escritos mais recentes, eles afirmam que essa água era agitada por anjos, e as pessoas eram curadas. Porém a Bíblia ela não relata que muitos foram curados por conta da agitação da água, que muitos receberam a sua cura ali. Só só tem esse comentário de que se a água fosse agitada, o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada, sarava de qualquer doença. Então a Bíblia diz que os enfermos ficavam ali por perto para terem a chance de serem curados. A Bíblia não fala então que muitos encontraram a cura a partir da agitação das águas. Mas esse homem, ele estava ali há 38 anos, esperando para ser curado. Então a gente pode entender que algo lhe deu esperança de que realmente as pessoas eram curadas quando as águas se agitavam. Então talvez ele tenha visto algo que tenha lhe dado esperança. A cura do paralítico acontece em um sábado. Uma outra coisa importante para a gente observar nesse texto é essa ênfase que as escrituras dão ao sábado. Então a lei dizia que nenhum tipo de trabalho poderia ser feito aos sábados. Falando em sábado aqui na 8ª Igreja do Nazareno é dia de JNI, hein? E nós estamos na semana da oração, amanhã tem oração, sexta tem oração, sábado tem oração também, e toda a igreja está convidada para estar aqui. Voltando, lá em Êxodo capítulo 20, no verso 8, fala: lembre-se do dia de sábado para o sacrificar. Isso no Antigo Testamento, e ainda fala, 6 dias da semana, 6 dias se trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado de repouso, solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra do dia de sábado, morrerá. Lá em Êxodo 31:15. Jesus também fala sobre o sábado no Novo Testamento, certo? E Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Lá em Marcos capítulo 2, verso 27. Jesus, ele foi questionado quando estava junto com os seus discípulos, do porquê que eles estavam, no momento que eles estavam caminhando, e aí eles pararam, colheram algumas espigas, e nesse dia que eles colheram algumas espigas, era sábado. E alguns fariseus, alguns mestres da lei, viu eles colhendo espigas no sábado, e aí Jesus, ele ensina que o homem domina o sábado, e não o sábado domina o homem. Ele diz em Mateus 12:8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E além de um milagre nessa história do paralítico, né, deixando um pouco de lado agora essa história de sábado, quando Jesus ele cura esse paralítico em um sábado, ele causa um rebuliço ali no meio de toda a multidão. Porque tinham mestres da lei ali que observavam e eles viram que o homem estava carregando a sua maca, pulando de alegria provavelmente, porque ele tinha recebido a cura. E isso chacoalhou os religiosos. E isso fez com que os olhos dos religiosos se arregalassem assim, falassem, nossa, mas como esse homem está carregando essa maca sendo que é sábado?
E ao invés de celebrar a cura, eles olharam ali para aqui, porque o homem estava afligindo uma lei, certo? Então, além de um milagre nessa história que nós acompanhamos, também vemos um diálogo que esse paralítico teve com Jesus. E se a gente parar em todos os encontros que nós estamos tendo aqui na quarta, houve um diálogo. Nicodemos saiu à noite, escondido, para se encontrar com Jesus, e ele teve uma longa conversa com Jesus. E ele pôde perguntar, ele pôde questionar, e Jesus pôde ensinar esse homem que tanto sabia da lei. E aí, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana também, ele teve um diálogo ali no poço mesmo. Ela ali pegando a água e Jesus falando com ela e ela respondendo. E Jesus encontra e muda a história dessa mulher. E aqui, nesse encontro com o paralítico, não é diferente. Também tem um diálogo de Jesus com este homem que era paralítico há 38 anos. Eu não sei se você está esperando alguma coisa da parte do Senhor nessa noite. Esse homem da nossa história estava esperando uma cura há 38 anos. Ele estava esperando por um encontro. E saiba que tem milagres que acontecem em nossas vidas apenas quando nós nos encontramos com Jesus. A cura desse homem chegou não quando as águas se agitaram daquele tanque que ele esperava há um tempão, mas quando ele se encontrou com Jesus, houve milagre na vida dele. Quando a mulher samaritana se encontrou com Jesus, ela teve a sua vida restaurada, aquilo que ela tinha perdido, aquela dignidade que ela tinha perdido há muito tempo atrás, ela recebeu de volta. Nicodemos, que tanto sabia das Escrituras, mesmo assim, sem conhecer Jesus, quando ele teve um encontro com Jesus, aí sim ele passou a conhecer Jesus. Então, uma das coisas que a gente começa a aprender aqui é, não podemos perder tempo. Precisamos conhecer logo Jesus. Precisamos nos encontrar logo com Ele. Tem gente procurando milagres em tantos lugares, mas o único milagre, o único caminho que você vai achar um milagre é em Jesus. Então, busque o Senhor, encontre o Senhor, amém? E aí eu quero destacar esse diálogo que Jesus teve com esse homem. Eu quero destacar aqui algumas falas de Jesus para este homem que tornou esse encontro muito especial. Eu quero que nesse momento você se lembre o que Jesus já falou para você. Em alguma noite, em algum encontro, em algum culto, que tornou aquele culto, que tornou aquela noite especial. O que Jesus já falou com você por meio dos louvores, até mesmo nessa noite. O que Jesus já falou para você num encontro na madrugada que você teve com Ele. O que Jesus já falou para você. Lembra, traga a memória. Porque às vezes, o tempo de Deus, às vezes não, a palavra de Deus fala isso. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. E aquilo que foi falado para você lá atrás, precisa ser lembrado no dia de hoje, para que você consiga permanecer firme e continuar na caminhada. Eu lembro um momento que Deus se encontrou comigo e Ele falou simplesmente assim: filha, eu te entendo. Até hoje eu lembro dessa fala de Jesus para mim e faz total sentido quando estou passando por algumas coisas e eu lembro, não, calma aí, as pessoas não me entendem, mas Deus, Ele me entende, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que eu faço, Ele sabe o que está na minha mente, no meu coração, Deus me entende. Qual foi o encontro que você teve com Jesus, que Ele falou ao seu coração e que você guardou o que Ele disse? Porque o encontro com Jesus não pode ser como um encontro com qualquer outra pessoa, que a gente conversa ali por horas, e o que a amiga falou já era, deixei passar, depois eu pergunto de novo, e a amiga tem que falar 300 vezes. Com Jesus é diferente, o que Ele falar para você, você tem que guardar, porque Satanás vai te tentar contra aquilo, e você lembra, ei, não, Jesus me falou, Ele se encontrou comigo, Ele me falou que eu sou amada, Ele me falou que eu sou perdoada, Ele me falou que nunca vai me abandonar, então eu estou firme, eu vou continuar. Se lembre do que Jesus falou para você, não se esqueça, amém? Amém, gente? Amém. Então a primeira fala de Jesus, que tornou esse encontro muito especial, foi: você quer ser curado? Na Bíblia aqui, na versão NAA, nova, Almeida atualizada, ela tem um destaque em vermelho nas falas de Jesus. Isso é muito legal, porque nos ajuda a estudar a palavra de Deus. E ele pergunta para esse paralítico: você quer ser curado?
Jesus começa esse encontro observando o homem paralítico. Jesus estava ali no tanque, ao redor daquele tanque, não observando somente esse paralítico, mas observando todos os outros enfermos que estavam ali. E Jesus, depois de observar, pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer receber a cura? Parece muito óbvio a resposta dessa pergunta. Para alguém que está esperando a cura há 38 anos, poxa, Jesus, que pergunta, hein? Parece muito com aquele encontro que Jesus teve com a mulher do fluxo de sangue. Estou dando spoiler, será? Acho que não, né? Não, né? Jesus se encontra com a mulher do fluxo de sangue e ele está no meio da multidão e todo mundo aperta ele toca em todo mundo toca nele. Mas quando a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus, ele para e fala: epa, alguém me tocou. Aí a multidão: poxa vida, né? Você está no meio da multidão, é claro que alguém te tocou. Aqui também é a mesma coisa. A resposta parece óbvia, mas Jesus queria provocar alguma coisa dentro desse homem para que ele pudesse ser confrontado e não somente receber a sua cura. Então Jesus pergunta para o paralítico: você quer ser curado? Mesmo com a resposta parecendo óbvia, assim como parece óbvio quando a gente está orando por alguma coisa, colocando diante de Deus talvez um emprego, um relacionamento, talvez a cura mesmo. E aí aparece uma situação onde é o emprego que você colocou diante de Deus, é o homem ou a mulher que você falou para Deus mandar na sua vida, e você se pergunta: mas Jesus, será que é mesmo? Será que é isso? E aí Jesus fala: ei, você quer um emprego novo? E aí você responde: Jesus, mas eu, preciso me preparar melhor, eu preciso, estudar um inglês e tudo mais. Ei, você quer ter um relacionamento firmado em Deus e viver o sobrenatural do Senhor num relacionamento amoroso? Aí você fica: mas não sei, o meu relacionamento passado não deu tão certo, agora vai ser a mesma coisa. Parece óbvio as perguntas de Jesus para alguém que espera algo, principalmente quando espera algo há muito, muito tempo, como esse paralítico aqui da história que nós estamos esboçando aqui. Mas, mesmo parecendo óbvio, Jesus faz essa pergunta ao paralítico. E sim, aquele homem, ele queria ser curado. No entanto, a sua resposta não foi essa. A resposta dele veio cheia de desculpas. Não foi um sim. E muitas vezes nós temos dificuldade de falar sim para Jesus. Simplesmente sim. E a gente fica colocando desculpas, fica colocando respostas, fica inventando palavras bonitas, sendo que Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Nessas ilustrações que a gente falou aqui, tanto da mulher procurando um emprego, ou um homem procurando um emprego, ou essas pessoas procurando um relacionamento, assim como o paralítico, ele não disse sim, ele inventou desculpas. Ele colocou um monte de obstáculos na frente. Ele falou assim no verso 7: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, o outro enfermo chega antes de mim. Era só ele falar assim, mas ele falou 3 linhas. O versículo tem 3 linhas. Ele ficou dando volta, e eu imagino Jesus assim, ouvindo ele, falando: tá. Seja curado, pega sua maca e ande. Porque ele deu desculpas, e para nós é a mesma reflexão. Eu trago essa reflexão aqui nessa noite: pare de dar desculpa para Deus. A pergunta de Jesus para você é simples, e a sua resposta tem que ser sim ou não. Você quer? Sim ou não? Sim ou não? Seja direto com Jesus, seja sincero com Jesus, diga sim para Jesus: eu quero ser curado. Sim, Jesus, eu quero que a minha família seja salva. Sim, Jesus, eu quero ser promovido. Sim, Jesus, eu quero deixar este meu pecado de estimação. Sim, Jesus, eu quero a mudança na minha vida. Diga sim para Jesus. Para de ficar dando volta, sabe? Jesus, mas se eu for ser promovido, eu vou precisar
trabalhar um pouco mais. Se eu for ser líder, eu vou precisar estar todos os cultos na igreja, eu vou precisar renunciar meu final de semana. Para com isso. Nada se compara a obedecer o Senhor e viver o que Ele tem para você. E não ficar dando voltas aí, passando por situações que nem era para você passar. Então, deixe de dar desculpas e diga sim ao Senhor. Então, o paralítico aqui, ele nos ensina que uma pergunta simples do Senhor também merece uma resposta simples nossa. Filho, você quer ser perdoado? Sim. Filho, você quer ser amado, quer ser digno? Sim. Filho, você quer ser curado dessa enfermidade que todos os médicos falaram que não tem cura? Sim, eu quero, Jesus. Se posicione nessa noite falando sim para o Senhor. E aí a segunda fala de Jesus que tornou este encontro muito especial foi: levante-se, pegue seu leito e ande. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Mesmo esse paralítico não dizendo sim à pergunta óbvia de Jesus e dando desculpas para a sua cura acontecer, Jesus, com a sua graça e amor, libera a cura sobre ele. Mesmo ele não respondendo a pergunta de Jesus. Ele não respondeu a pergunta de Jesus, ele só deu desculpas. E a mesma coisa acontece com a gente. Jesus, ele é tão misericordioso, ele é tão gracioso, mesmo você dando desculpas atrás de desculpas, ele te dá chances, ele te ajuda e ele derrama da sua misericórdia sobre a sua vida. Eu imagino Jesus acelerando lá a resposta desse paralítico: tá bom, filho, levante-se, pegue o seu leito e ande. E isso mostra que mesmo dando respostas esfarrapadas para Jesus, ele nos surpreende fazendo o que exatamente nós precisamos. Você já deu uma resposta cheia de desculpa para Jesus? Eu já dei. Já falei para ele, já dei voltas para responder uma pergunta dele. E aí fui confrontada. E fui trazida para ali minha vida mesmo. Por que você está enrolando tanto para responder? Por que você está demorando tanto para responder? Eu lembro quando eu fui assumir a JNI, há 8 anos atrás, eu escrevi um bilhetinho. 8 anos atrás eu tinha 22 anos. E aí eu escrevi um bilhetinho: Jesus, o senhor quer que eu seja líder da JNI? Colei lá no meu cantinho de oração. Eu imagino Jesus lendo aquele bilhete: não, sério mesmo? Você está perguntando se eu quero que você me sirva? Se eu quero que você esteja na minha presença? Se eu quero que você ajude jovens e adolescentes? Se eu quero que você renuncie àquilo que você quer fazer nos seus finais de semana, durante sua semana? Se eu quero que você tenha uma vida consagrada? É claro que eu quero. É claro que eu quero. Então, mesmo dando desculpas esfarrapadas, falando: Jesus, eu não consigo, eu sou incapaz. Jesus, eu tenho a memória fraca. Jesus, eu nem sou muito de relacionar com as pessoas. Jesus, eu nem gosto muito de fazer visita, né, mãe? Eu nem gosto muito de fazer visita. Jesus, eu tenho uma dificuldade muito grande. Mesmo dando todas as desculpas, ele falou: vem mesmo assim. Vem mesmo assim. Deixa que eu faça as coisas. E nessa história do paralítico é a mesma coisa. Mesmo ele dando várias desculpas, Jesus libera a cura sobre ele. Jesus liberta, Jesus o faz viver o milagre que ele tinha preparado para ele. Então isso mostra que Jesus, ele nos conhece. Isso mostra que ele nos surpreende mesmo quando a gente está tentando se esquivar. Não adianta. Não adianta fugir dos propósitos de Deus para a sua vida. Você só vai ficar sofrendo coisas que não é para você sofrer. Obedeça. Obedeça, porque Jesus vai te abençoar e Jesus está com você nessa caminhada. Vai doer, vai ter renúncia, vai ter dores, vai ter sofrimento? Sim, mas vale a pena. Mas vale a pena estar do lado de Jesus do que longe dele, fazendo qualquer outra coisa. Vale a pena renunciar, vale a pena se sacrificar, vale a pena obedecer, vale a pena dizer não para o mundo e sim para Jesus, vale a pena. Então se coloque na brecha, porque Jesus, ele sabe exatamente o que você quer, amém? Amém, gente? Então esse homem precisava da cura, embora não reconhecesse de onde essa cura viria. Porque ele estava ali naquele tanque há 38 anos, esperando a cura,
Na verdade, a Bíblia fala que ele estava há 38 anos enfermo. Se ele estava há 38 anos no tanque, a gente não sabe. Mas ele estava ali esperando ser curado. Este homem, então, ele precisava da cura, embora não reconhecesse de onde e de quem viria a sua cura, ele foi curado. Então, a pessoa procura paz. Tem pessoas procurando paz no mundo. E não é no mundo que a gente deve procurar paz. Não é no dinheiro, não é nas músicas de sofrência, não é nos horóscopos, não é no seu trabalho, no tanto de salário que você ganha, não é no quanto você tem guardado, é em Deus, é em Jesus. Só Ele pode te oferecer a paz, só Ele. E embora você procure a paz no lugar errado, Jesus está assim, com a mão estendida para você, falando: ei, a paz você só encontra em mim. Você só vai encontrar na minha presença. Você pode experimentar isso. Muitas vezes, de quarta-feira, você não está aqui. Você está em outro lugar, por N motivos. Mas a paz, a comunhão, a presença do Espírito Santo, você sente aqui. Quando você separa esse tempo para estar aqui. Talvez se você não tivesse vindo, você estaria fazendo não sei o quê, pensando em outras coisas. Menos em Jesus, menos ouvindo que Ele está com você, menos cantando para Jesus, menos se entregando para Ele. Então, mesmo sabendo da onde vem a paz e a gente não buscando no lugar certo, Jesus, Ele libera a paz sobre nós, porque Ele é bondoso. Embora esse homem esperasse sua cura na agitação das águas, Jesus vem e mostra a ele que a cura vem dele, somente dele. Não vem da agitação das águas, não vem do movimento, não vem do barulho, não vem do soar dos instrumentos ou da voz de alguém, vem somente de Deus. A cura vem somente de Deus e o que você precisa está em Jesus. Então chegou a hora de parar de procurar em outros lugares aquilo que você sabe que você só vai encontrar em Jesus. Pare de procurar nos outros lugares, pare de procurar em bebidas, pare de procurar em joguinhos, pare de procurar por aí coisas que você sabe que você só vai encontrar em Jesus. Porque Ele não falha. O mundo inteiro pode falhar, o seu melhor amigo, sua família podem falhar, mas Jesus, Ele não vai falhar com você. Ele jamais falhará com você. Então pare de procurar em outros lugares aquilo que você só encontrará na presença de Jesus. Então a primeira fala de Jesus aqui que marcou esse encontro foi: você quer ser curado? A segunda é: levante-se, pegue o seu leito e ande. E Jesus aqui está falando para você: ei, levante-se, se posicione, me busque, ache em mim aquilo que você precisa e pronto, sossegue o seu coração. Deixa a paz do Senhor entrar no seu coração. E a terceira fala de Jesus, que tornou esse encontro muito especial, foi: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Essa fala Jesus disse para o paralítico: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Após algum tempo, pode ser ou não, no mesmo dia, a Bíblia não deixa claro isso, Jesus se encontra com este homem novamente. Agora curado, andando, feliz, transformado ali, Nossa, ele está curado. Ele não fica mais lá na beirada do tanque, não. Ele está ali agora andando, feliz, curado. Não esperando a agitação das águas de um tanque. Jesus orienta esse homem a não pecar mais. Já pensou em um encontro com Jesus e a coisa que ele fala é: ei, não peques mais. Obrigada, Jesus, por isso, porque é um baita alerta. Significa que a gente precisa acordar. Significa que a gente precisa reagir. Significa que a gente precisa tomar uma posição. Então Jesus orienta esse homem a não pecar mais. E talvez essa fala de Jesus nos faça pensar, nos faça entender que a enfermidade desse homem veio por causa do pecado. E poderia ser mesmo. Porque o pecado causa enfermidade. O pecado traz enfermidades. Ah, então você está falando que quem está doente é porque está pecando?
Não são todas as situações. E a Bíblia fala sobre isso. Davi, ele sabe muito bem que o pecado traz enfermidade. Lá no Salmo 32, diz o seguinte, do verso 3 ao 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O pecado de Davi trouxe feridas para ele, trouxe tormento na saúde dele. Mas também, a Bíblia diz que houve uma enfermidade ou mais, né, que era para manifestar a glória do Senhor. Lá em João 9, verso 13, fala sobre um cego de nascença. E os discípulos questionavam ali, nossa, quem será que pecou para que ele nascesse cego? Nossa, de quem que é o pecado? É dos pais ou é dele mesmo? E aí no verso 13, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Então por que ele é doente? Por que ele é cego? Mas isso aconteceu para que nele manifestasse as obras de Deus. Tem enfermidades que chegam à vida das pessoas para que a glória de Deus seja manifestada. Porque aquela família precisa ver que Jesus pode curar. Porque aquela pessoa precisa crer que Jesus, Ele é soberano e poderoso e Ele pode curar. Então nem todas as doenças vêm por conta de pecado. Mas existe sim a possibilidade de alguém ficar enfermo, como esse homem, por conta do pecado. É fato que o pecado produz coisas ruins em nós. Isso é fato. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. E principalmente, o pecado nos afasta de Deus. Em Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus a gente só vai tropeçar, pecar, cair. Só assim. Como o pastor Sandro ministrou aqui no final de semana, a gente vai ter remorso atrás de remorso, mas arrependimento que traz mudança, nada. A gente só vai ficar ali no susto porque descobriram o nosso pecado e aí o arrependimento não chega a nós. Porque a gente vive remorso atrás de remorso. Então, em Tiago 1,15 também fala, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado gera a morte, a gente não pode se esquecer disso. E todo cristão precisa lutar contra o pecado. O mundo inteiro precisa lutar contra o pecado. Não domesticar, deixar ali de estimação um pecado que você sabe que precisa resolver. Coisas estão travadas, não chegam na sua vida porque você retém algo que você precisa mudar. E viver aprisionado no pecado é viver longe de Deus. E viver longe de Deus é morrer. A Bíblia diz em Romanos 6,12, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. No seu dia a dia, você obedece mais o espírito ou obedece mais a carne? Você tem mais caído, pecado, se distanciado mais de Deus ou tem estado mais perto do Senhor? Não deixe o pecado arruinar os planos de Deus na sua vida. Não permita que isso aconteça. Resolva esse problema hoje mesmo. Se retrate com Deus. E quem Deus direcionar você para se retratar também, vá lá, peça perdão. Peça perdão. A Bíblia diz que não adianta a gente ofertar se a gente tem alguma treta, né, na linguagem dos jovens, alguma treta com o irmão do lado. Não adianta, você pode ofertar 34 mil reais nessa igreja. A sua oferta não vai ser recebida por Jesus, nunca. Porque você e seu irmão estão brigados. Você pode ofertar 1 milhão, vai ser bênção para a igreja? Vai ser bênção, mas vai ficar aqui. Deus não vai receber essa oferta, porque Ele conhece o seu coração. Então essa história do pecado precisa parar de reinar na vida dos cristãos. Eu amo Jesus, mas não renuncia à própria carne. Eu amo Jesus, mas não para de mentir. Eu amo Jesus, mas não nega a si mesmo. Jesus nos trouxe aqui hoje para nos retratar. Jesus te trouxe aqui hoje para que você pare de deixar o pecado reinar na sua vida e arruinar os planos de Deus em sua vida. Arrependa-se hoje
e viva para sempre com Deus. Amém? E a última fala que eu quero destacar aqui, que Jesus conversa não só com esse paralítico, mas com quem estava ali ouvindo, a quarta fala de Jesus que tornou esse encontro muito especial foi: meu pai trabalha até agora, e eu também. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Após Jesus ter reencontrado o homem quem curou, o ex-paralítico, se é assim que nós podemos chamá-lo, foi contar para os judeus que quem o havia curado foi Jesus. E Jesus passou a ser perseguido por eles, pois havia curado aquele homem no sábado. E a resposta de defesa de Jesus foi: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Eu também. Jesus estava dizendo que para ele era mais importante atender aos necessitados, era mais importante curar, amar, perdoar, ajudar, do que qualquer outra coisa, e ele, sendo filho de Deus, faria o mesmo. Ele, sendo filho de Deus, faria o mesmo. Então, o que é mais importante no nosso dia a dia? Às vezes a gente está impedindo que a bênção chegue na vida do nosso irmão do lado, porque a gente está pensando: eu não sou pastor para pregar, eu não sou líder, eu não tenho que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o pastor lá da igreja. Eu vou falar de Jesus no ponto de ônibus? Eu não, que o pastor Sandro que vem aqui para falar de Jesus. Mas é o nosso papel. É o nosso papel. É mais importante você falar de Jesus para as pessoas e pregar Jesus para as pessoas do que subir no altar e pegar no microfone. É mais importante você falar de Jesus para as pessoas e espalhar o amor de Jesus por aí do que qualquer outra coisa. E Jesus estava falando: olha, eu me importo mais em amar as pessoas, em cuidar das pessoas, em respeitar as pessoas, em ajudar as pessoas. Deus, ele pensa assim, que é meu pai, então eu também vou pensar dessa forma. Isso enfureceu os religiosos, pois não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Talvez os judeus pensassem: como alguém que se diz ser filho de Deus pode quebrar um dogma tão importante quanto guardar o sábado? Mas, mais uma vez, a gente tem aprendido nos encontros de Jesus que ele não está nem aí para a religiosidade. Ele não está nem aí para a religiosidade. Ele quer se encontrar com pessoas. Ele quer se encontrar com você. Ah, mas eu ainda estou fumando. Não importa, vem para Jesus, é Ele quem faz a obra. Não, mas Tesa, eu ainda pratico algumas coisas que não é do agrado de Deus. Não importa, se entrega para Jesus. Ele faz a obra na sua vida. Não espere estar tudo perfeito para vir correndo para Jesus. Não espere ter uma vida reta para vir para Jesus. Vem para Jesus e Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a sua vida. E sim, Jesus prefere curar um homem e arrumar briga com os religiosos. Ele prefere isso do que perder uma vida. Ele prefere isso do que impedir que a glória dele seja manifestada. Jesus fez e fará o que estiver nos planos de Deus para encontrar vidas. Com Nicodemos ele falou um versículo muito, muito famoso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele preferiu a morte de cruz do que deixar todos nós, morrer no nosso pecado. Jesus, ele preferiu se entregar numa cruz, ao invés de deixar você longe dele. E você, o que você está disposto a fazer para se encontrar com ele? O que você está disposto a fazer para se lançar na presença dele? Ah, você está medindo o sacrifício de Jesus com o seu vício? Você está comparando o sacrifício de Jesus com o seu vício? Será que o sangue de Jesus derramado na cruz não vale mais do que os seus desejos? Não vale mais do que os seus desejos, aquilo que você quer fazer? O sangue de Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura, não importa quem seja a pessoa. Pode ser um religioso, pode ser um viciado, pode ser um perdido, aquele que as pessoas falam: esse aí já era, esse aí não tem jeito. Jesus, ele pode se encontrar com essa pessoa e mudar completamente a vida dela. Muda completamente, mudou a sua, mudou a minha vida. Você sabe quem você era. Você sabe o que você fazia, eu sei o que passava aqui na minha mente.
Você sabe o que passa na sua mente, no seu coração. Você sabe, você chega diante de Deus e fala: eu não acredito que eu estou pensando isso. Eu não acredito que eu estou pensando isso do meu irmão. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. E Jesus te encontrou, quanto mais as outras pessoas. O mais difícil Jesus já fez. Ele morreu numa cruz. Sofreu por você para que você pudesse viver uma vida inteira e até a eternidade com Ele. Então pare de travar o encontro que Jesus quer ter com você. Vamos orar? Eu gostaria de orar por você. Se você quiser ficar em pé, você pode ficar em pé. Se você quiser vir para o altar, você pode vir para o altar. Jesus, Ele quer te encontrar aqui nessa noite. Ele quer falar algumas coisas para você nessa noite. Assim como Ele falou para esse paralítico. Assim como Ele falou para esse homem: olha, você quer ser curado? Levante-se, pegue seu leito e ande. Olhe, você foi curado, não peques mais, para que não aconteça algo pior com você. O meu Pai trabalha o tempo todo e eu também. Jesus, Ele quer conversar com você, Ele quer falar para você, Ele quer conversar contigo. E talvez o que Ele tem para falar com você nessa noite é: filho, venha como está. Venha da forma que você estiver. Deixa que a mudança sou eu que faço, não são os líderes, não são os pastores, não é a própria igreja, é o próprio Jesus. Então nessa noite eu quero te convidar a orar, a abaixar a sua cabeça e a falar com Deus. Ele quer falar contigo também. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Jesus. Que o Senhor quer falar para a sua igreja nessa noite. Que o Senhor quer falar para a tua igreja nessa noite. Acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Pode ser no seu lugar, pode ser no altar, como você for, mas fala com Ele nessa noite. Ele tem palavras para falar para você. Ele tem palavras para te encorajar, para te encontrar. Amanhã, como vai ser o seu dia? Você precisa das palavras do Senhor para enfrentar o dia de amanhã. E nessa noite Ele te fala: eu estou contigo, filho. E nada é impossível para mim, eu estou com você. Eu estou contigo, não se sinta abandonado, não se sinta rejeitado, não se sinta deixado de lado. Eu estou com você, filho. Fale com Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja nessa noite, Pai. Que o Senhor quer falar. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é
abençoado pela essa palavra hoje à noite. Amém. Algo fantástico para a nossa vida. Quando a ministra Tesa estava ministrando, meus olhos saltavam. Eu estou pregando aqui em cima do que ela pregou, porque o que ela trouxe é para cada um. Deus abre uma visão. E quando a Tesa ministrava, meu coração gritava, dizendo assim, e o Espírito Santo frisava ela várias vezes, dizendo: não peques mais, não erres mais, para que não te aconteça algo pior. Aí sabe o que é interessante? E eu comentava com a Michelle e dizia assim: o encontro com Jesus, reverenda Silvânia e pastor Fábio, ela nos muda de um estágio. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Tesa, é brilhante o que o Espírito Santo faz. De alguém que está vivendo algo externo para viver algo interno. Aquele moço, aquele homem que há 38 anos está vivendo fora, agora vai passar a viver dentro. Vou te levar. Verso 1. Ele está em Jerusalém, num lugar que tem o nome de Porta das Ovelhas, porém é um tanque de Betesda, algo externo. Agora Jesus vai encontrar ele no verso 14. Dentro da onde? Está escrito assim: Jesus o encontrou dentro do templo. Meu irmão, é um lugar que você tem que ficar sempre. Nunca saia da presença do Senhor. Sabe o que acontece? Nós passamos parte da nossa vida orando para que Deus nos tire de lugares, orando para Deus nos tirar de ambientes, orando para Deus nos tirar de enrascada. E quando Deus nos tira, a gente se esquece que a gente já orou por livramentos e de repente a gente volta. Por isso que Jesus vai dizer, e o Espírito Santo frisava muito nos lábios da Tesa, dizendo: não peques. Você sabe de onde eu te tirei, você sabe de onde eu te coloquei, você sabe quem era você. E olha a sua história como é hoje. Sabe o que o texto vai dizer na continuação? E isso é para a nossa vida. Pega essa visão e levanta a sua mão em nome de Jesus. Aquele moço saiu de lá dizendo, o verso vai dizer, e ele saiu anunciando aos judeus quem o havia curado. Meu irmão, hoje à noite nós vamos sair daqui dizendo: quem me curou, quem me salvou, quem transformou, quem libertou, quem abriu a porta, quem me salvou, quem me perdoou, é Jesus de Nazaré. Nada é impossível quando nós temos um encontro com Jesus. Nada é impossível para ti, pois Ele tem o meu mundo em tuas mãos. Você vai sair daqui anunciando e dizendo: foi Jesus, foi Jesus. Quem abriu foi Jesus, quem proveu foi Jesus, Jesus de Nazaré. Ministra Tesa, Deus te abençoe. Obrigado por essa palavra que arde no nosso coração. Semana que vem tem mais. Semana que vem eu te aguardo. Eu estarei ministrando pela graça do Senhor sobre o cego de nascença. Eu aguardo você. Próximo domingo, sábado, a Tesa já deu aqui a deixa, JNI, às 19 horas. Você não falte, é bênção do seu. Você pai, mãe que tem o seu adolescente, tem seu filho lá, dá empurrão nele. Se você só falar para vir, ele não vem, põe ele no seu carro, traga ele e vocês vão estar amparados. E domingo, primeiro culto, encontro de fé, Santa Ceia do Senhor, às 18 horas, culto da família, Santa Ceia do Senhor, você não deve perder por nada. Estenda suas mãos, eu quero te abençoar. Pai de amor e de graça, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor sempre tem um encontro conosco transformador para a nossa vida. Leva o teu povo debaixo da tua bênção e nós saímos daqui anunciando as boas novas do Senhor, declarando que quem salvou, quem perdoou, quem curou, quem proveu é Jesus Cristo de Nazaré. Guarda o teu povo, nós os abençoamos no nome de Jesus Cristo, com o amor de Deus, a graça do Pai, Deus Filho, Deus Todo-Poderoso e a doce consolação e comunhão do seu Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre. Se você puder, Deus